E aí, pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Dá um tempinho para vocês entrarem na live e vamos começar a falar sobre os heróis Marvel, alguns heróis Marvel que eu selecionei e a história. É uma aula, né? Uma live bem interessante que eu espero que seja proveitosa para todos vocês, tá? Vai ser, para mim, eu tenho certeza que vai ser bem divertido, porque é uma relação que eu sempre gostei de fazer com os super-heróis que eu me amarro e a questão da história, que é a minha grande paixão profissional, tá? Vão entrando aí, dá um tempinho para vocês entrarem, enquanto eu vou vendo aqui as coisas do computador e já começo a falar para vocês, tá bom? Como é que tá enquanto isso? Como é que tá o áudio? Me fala aí como é que tá o áudio e como é que tá a imagem para vocês, se tá legal, tá bom? Esse ok significa o quê, Jéssica? Que tá bom o áudio, tá bom a imagem, é isso? Vou colocar aqui o fone para ficar melhor para falar com vocês, tá? E aí, se vocês acharem que não tá legal, eu tiro o fone. Beleza. Então é o seguinte, vamos começar falando aqui com vocês. Eu fiz uma colinha, né? Claro, porque é muita informação. E primeiramente eu gosto muito de super-heróis, né? Eu tenho um carinho especial pelos X-Men e o Surfista Prateado, né? Que eu leio desde moleque, desde criança. E aí fui pesquisar, né, a questão dos filmes dos Vingadores. Foi muito legal de conhecer novos personagens, a história de alguns e tal. Eu não conhecia, por exemplo, Pantera Negra. Opa, tirei o fone. Beleza, você falou que o fone abaixou o áudio, então fora fone. Então, assim, eu passei a conhecer melhor o Pantera Negra com os filmes da Marvel, né? Eu sabia pouquíssima coisa dele. Mas um que eu sempre vi, gostei, era o Capitão América, né? Eu acho a história do Capitão América bem interessante porque é um dos pontos de história que eu mais curto, que é o período, assim, curto de estudar, tá? Bem entendido. Que é o período do entreguerras, o surgimento do nazifascismo e a Segunda Guerra Mundial, né? E o Capitão América, por exemplo, ele surge, né, nos quadrinhos em 1941, né? Ele vai surgir em 1941, quando os Estados Unidos estão para entrar na guerra, tá? Inclusive, ele já combatia com os nazistas, mas com um escudo diferente, era um escudo em forma de diamante. Depois virou o escudo redondo que todo mundo conhece, feito do vibranium, né? A matéria-prima lá de Wakanda, e com o uniforme com as cores dos Estados Unidos. Né? Foi uma forma de se colocar um super-herói que os americanos sempre foram fascinados por quadrinhos, colocar um herói que representasse o sentimento nacional americano, a importância de você se dedicar, dar a sua vida à sua pátria, porque o país estava já num clima, já fornecendo armamentos e tal, alimentos para os aliados, e era questão, no clima da época, era questão de tempo para saber que os Estados Unidos iriam acabar entrando. O ataque a Pearl Harbor só acelerou esse processo. Mas iria acontecer mais cedo ou mais tarde a entrada dos americanos na guerra, porque eles tinham muitos investimentos na Europa, e se a Europa dançasse na mão do Hitler, eles não iam ter esse dinheiro de volta. Né? Então, ó, business, business, sempre dinheiro na mão. Né? E aí, deixa eu ver aqui a imagem. Tá. E aí, então, a gente tem a primeira edição em quadrinhos, né, do Capitão América foi distribuída em dezembro de 40, um pouco antes de Pearl Harbor, né? E é interessante ver a questão do seguinte: algumas coisas que tem de paralelos, né? Na história a gente vai ter o Partido Nazista e Hitler. Nas histórias do Capitão América você tem a Hydra, tanto é que a simbologia, né, o símbolo da Hydra é até parecido, lembra a suástica, e o Caveira Vermelha faz a figuração do Hitler, né? E tanto é que a questão dos cumprimentos, né, dos nazismo era Heil Hitler, no outro é Heil Hydra, né? Então você tem a questão do Capitão América tá combatendo, nos primeiras histórias, né, nas primeiras histórias, combatendo a questão dos nazistas,
mas depois nas histórias em quadrinhos posteriores aparece a questão da Hydra fazendo esse paralelo, né, após a guerra e tal. É interessante ver uma outra coisa, que depois da Segunda Guerra Mundial não existia mais uma necessidade urgente de um super-herói nacionalista americano que defendesse os interesses do país e tal. Então ele fica em congelamento, digamos assim, nas histórias em quadrinho, né? Ele é congelado, o que se reflete nos filmes, né? A gente vê nos filmes, em um dos vários filmes, né? Se eu não me engano, foi no primeiro filme do Capitão América que ele fica congelado por 70 anos. Então essa história dos quadrinhos lá de trás veio para a história dos filmes, né? E, e é interessante ver outra coisa que foi para os filmes também. No Guerra Infinita, você vê o Capitão América chegando com uma roupa diferente. Ele não está mais com aquela roupa com a estrela, com as cores da bandeira americana. Ele está com uma roupa preta, com alguns detalhes em cinza escuro. Né? Porque ele, nesse momento ele pega a figura do nômade, que é um momento em que ele fala, cara, que na história ele está relacionado com o período de Watergate, né, da crise política dos Estados Unidos, com Nixon, que ele vai começar a espionar o partido adversário e sofre um processo de impeachment com isso. Né? E aí o personagem, nas histórias em quadrinhos, ele fala, olha, não tem mais por que eu estar com essa roupa, porque eu não vou defender um país que tem um presidente corrupto, eu não vou mais defender essas cores, eu vou... Ele se rebela. E aí acontece de desistir desse uniforme por um tempo e ele passa a ser um nômade, né, com essa roupa mais escura, continua lutando pelo bem da humanidade e tal. Tanto é que no Guerra Infinita, quando eles chegam em Wakanda, eu adoro aquela cena em que o rei de Wakanda, né, o Pantera Negra, ele chega e fala: façam isso, façam aquilo e deem um escudo para esse homem. É muito legal, muito bom. Então, são essas características principais do Capitão América em relação à história, né? Ah, João, eu tô falando do Capitão América, tá? Então, o Capitão América vai ser isso. Surge nas histórias em 1940, tá? Para 41, antes de Pearl Harbor, depois que os Estados Unidos entram na guerra, aí o personagem se faz, né? Ele se diverte, entre aspas, né? Ele diverte os leitores, mas ele faz e acontece na guerra, vai combater vários nazistas, vai lutar. Eu gosto de fazer sempre paralelos, né? Como ele faz esse personagem de combater os nazistas, a gente tem filmes, né, que falam sobre a questão nazista também, só que num outro viés, né, que são filmes como, por exemplo, Indiana Jones, que ele, na maioria dos filmes dele está combatendo também os nazistas, né, só que na questão da arqueologia e tal. Bem, o segundo seria, na verdade, um grupo, tá? O Quarteto Fantástico, né? O Coisa, o Tocha Humana, a Mulher Invisível e o Homem Elástico, né? Que é de 61, né? E assim, ao invés de ter só aliens como outros personagens que vão surgir depois, justiceiros e tal, porque é a mesma época que você tem na DC, você tem já com o sucesso do Batman, o sucesso do Super-Homem e tal, então ele não coloca o Capitão América na Marvel, então ele colocam pessoas normais, cientistas, que vão para o espaço numa experiência e tomam uma chuva de ondas cósmicas e ganham poderes. E qual é o contexto histórico dessa parada? Guerra Fria. Né? Os personagens surgem em 61, você está no auge da Guerra Fria. O Yuri Gagarin já tinha acabado de subir ao espaço e falado que a Terra era azul. Né? Então, a União Soviética está à frente na corrida espacial. John Kennedy está louco, ele fala, cara, até o final dessa década a gente vai chegar na Lua. E consegue chegar. Né? Então a questão da disputa da Guerra Fria, ela é pano de fundo dessa história do Quarteto Fantástico. Né? Tem a questão de raios cósmicos, não se sabia direito como é que ia ser. Né? Você tem a cadela Laika, que é mandada para o espaço antes do Yuri, né, em 57, se eu não me engano, para estudar como é que seria a influência das energias espaciais e tal no bichinho, né, que ela volta para a Terra e tal, já morta, né, porque já era uma morte programada. Então, aí eles vão falar, bem, a questão dos raios vai ser em cima da saúde das pessoas, vai fazer bem, vai fazer mal. Nas histórias da Marvel, criam um grupo de super-heróis. Né? Um vira um gigantesco de rocha, a outra fica invisível, o outro cara se estica todo, o outro vira uma tocha de fogo, né?
E curiosamente, nas histórias em quadrinho, desculpa, nos filmes, o mesmo cara que fez o Tocha Humana na filmagem do Quarteto Fantástico dos anos 2000 é o mesmo personagem que fez o Capitão América em Vingadores, né? O Chris Evans. Ele fez o Tocha Humana e anos depois ele se torna o Capitão América, né? Mais ou menos da mesma história do cara que fez, eu esqueço o nome agora dele, que fez o Lanterna Verde e depois o Deadpool, né? O mesmo ator, né? Então a gente tem o mesmo ator fazendo o, o Tocha Humano no Quarteto Fantástico. Esse filme é de 2001, 2002, eu acho. Tem uma outra montagem mais recente que eu achei muito tosca, particularmente, né? E esse mesmo ator que fez o Tocha Humana é o cara que faz o Capitão América, tá? E aí, assim, o contexto aqui, vou ler para vocês um pedacinho. Os raios cósmicos, os heróis eram seres humanos comuns que adquirem superpoderes depois de expostos a raios cósmicos, como eu falei, e, e que sobrevivem a essa radiação, né? Então é importante eles. Gostei, o Capitão América. Então é interessante ver que eles estão nesse contexto. Estados Unidos, a águia contra a União Soviética, o urso, né? E naquela época tinha esse confronto, o bem contra o mal, né? Então o Quarteto Fantástico está fazendo a parte do bem, dos bons que vão defender o mundo contra os maus, tá? Esse é o contexto, tá? E é interessante quando os americanos chegam na Lua e tal, você vai ter várias aventuras do Quarteto Fantástico também no espaço, né? Um outro personagem é o... Tá indo de boa? Vocês têm alguma dúvida? Quer fazer uma pergunta? Pode fazer aí, tá? Bem, o 62 tem um cara muito louco que eu, quando era criança, eu tinha medo dele. Eu tinha medo desse personagem. Adivinha qual é? Eu tinha medo, quando eu era criança, do Hulk. Porque quem é da minha idade, eu tô com 40, ou próximo dessa idade, via os filmes um seriado que era do Hulk, dos anos 70. Era um cara bem musculoso, que pintava um cara de tinta guache verde, um cabelo desse jeito assim, todo tosco. Era um cabelo que parecia uma vassoura de piaçava aberta aqui, jogado para os lados assim. Dava medo. Dava medo. Eu tinha medo desse cara. Passou o tempo, eu fiquei mais de boa. O Hulk é mais um exemplo de preocupação com essas radiações cósmicas e tal, do mesmo jeito do Quarteto Fantástico. Tá? Só que a questão dos raios gama, estudo em laboratório, aí o Bruce Banner é exposto a esses raios e tal, e libera uma outra face, digamos, da sua personalidade, só que muito violento, o oposto do cientista. Né? Foi o oposto do cientista é, que estava. Que tava. Não, João, desculpa, é que o João fez uma pergunta que eu me perdi. É assim, era o oposto do cientista que era super tranquilo, super calmo, concentrado, tímido. Você tem um gigantão verde que é nervoso, quebra tudo, tem uma mentalidade de uma criança mimada de 5 anos, né? Então você tem uma diferença muito grande entre as personalidades, né? É um super-herói surgido da radiação, né? Então tem esse paralelo também com a preocupação das energias, a energia atômica, por exemplo, né? Em 61 a gente tem a crise da Baía dos Porcos entre Estados Unidos e Cuba, né? Que Cuba em 59 derruba o ditador cubano, né? O Fulgêncio Batista, o Fidel Castro chega ao poder e rola aquela tensão. A União Soviética traz mísseis para Cuba. Cuba é praticamente a jugular dos Estados Unidos. Então, quando eles trazem os mísseis para Cuba, vão atacar os Estados Unidos. E aí rola a pressão: ó, se vocês não tirarem os mísseis daqui, a gente vai explodir aí. A crise atômica na época ficou muito próxima e as pessoas muito tensas, né? Então, esse personagem surge também com essa questão de, eu tô inserido nessa questão de radiação. Pode ser que numa explosão atômica hipotética, né, nos quadrinhos, surgisse também esse personagem. Então, ele está inserido nesse contexto de Guerra Fria também, e a questão da explosão de energias e tal, poderia surgir um super-herói e tal. Isso, João, você está certinho. Então, assim, cadê? E eu acho legal que nos outros filmes do Hulk, né, no universo Marvel, ele é um monstrengão sem noção, aí vai evoluindo, começa a demonstrar alguns traços de humanidade,
né? Quando acontece o lance com a gente, como é que é o nome? Com a Viúva Negra, né? E aí, aí vai ter spoiler nessa live, viu? E aí ele começa a ter um lance e tal, e começa a ter um sentimento, né? Na Era de Ultron, ela dá um beijo no, no Bruce Banner e fala, olha, eu gosto muito de você, mas eu preciso do outro cara. Empurra ele no buraco, sai o Hulk, já entendendo com ela, ó, a gente tem que jogar junto. Saem correndo atrás da cidade, né, de Sokovia para poder recuperá-los e tal. E é interessante ver depois no Thor Ragnarok que ele já tá mais consciente ainda. Ele, não, você é meu amigo, falando pro Thor, né? Então vamos lá e tal. E aí quando acontece no Ultimato, ó, spoiler, quando acontece no Ultimato de você ter o Professor Hulk, eu achei bem legal, muito legal que você junta a inteligência do Bruce Banner com a força do Hulk, né? Abre possibilidades para outros filmes do Hulk conseguir, ao mesmo tempo que ele tá dando porrada pra caramba, ele conseguir ter uma ideia genial para resolver um monte de coisas, né? Eu, particularmente, Jambeiro aqui, acho que o Professor Hulk foi pouco utilizado, mal utilizado no Ultimato, né? Podia ter sido melhor, mas assim, aquela coisa eu tô falando do sofá de casa, né? Eu assisti o filme lá no conforto e tal, no cinema, né, aqui em Brasília, no Drive-In, o último cinema Drive-In do Brasil. E é muito legal, muito divertido. Então, é, porque a questão deles passarem, do Hulk participar do filme do Ultimato, foi uma questão mais cômica em alguns momentos, né? Tem um momento que ele é um cientista, que ele vai fazer a questão da viagem no tempo, pelo reino quântico, mas não é aquela coisa que ele poderia ter sido melhor aproveitado pela capacidade do cientista, né? Tá tudo de boa aí? Alguma pergunta, algum outro comentário? O João, como é que é? Black Power raspado? Não, que eu tava falando cabelo grande assim, que era um cabelo que tentava ser meio, parecia uma cuia aqui na sua cabeça, né? Só que era de uns fios muito toscos, uma peruca muito feia, era jogada assim pro lado, era horroroso. Procura depois Hulk anos 70, filme. Ou melhor, Hulk anos 70, séries. Procura depois no Google que você vai ver como o cara era feio. O próximo, que ainda não apareceu nesse universo Marvel, porque aí eu faço um parêntese. Na questão da história, dos filmes e tal, a gente tem desde os anos 2000 uma pancada de filmes dos X-Men em outro estúdio. Né? Por quê? A Marvel estava falindo, aí ela vende os direitos de alguns super-heróis para outros estúdios. Né? Você tem o Homem-Aranha na Sony, os X-Men estavam na Fox, né? E tal, então eram estúdios diferentes, mas eles são do mesmo universo. Tanto é que a expectativa é que nos próximos filmes aconteça a entrada dos X-Men no universo Marvel, né, com os Vingadores, com o novo Capitão América e tal. Vai ser muito louco isso. Dá filmes agora até meus bisnetos. Né? Como é que é? Isso, Cal. Eu estou falando da relação dos super-heróis com a história. Né? A história por trás do surgimento dos personagens e o contexto histórico em que os personagens aparecem. Entendeu? É, porque é minha área é história, né? Então eu gosto de fazer sempre esse link. Meus alunos conhecem isso, eu faço muito link com filmes, né? Falando um outro dia com eles, ainda num parênteses, quando eu estava dando uma aula de filosofia, né? Falando sobre Nietzsche e os filmes da trilogia Matrix, né? Que um está completamente ligado ao outro. Então é bem interessante fazer essa ponte, né? Eu faço isso há quase 20 anos, desde que eu comecei a dar aula, tem 17, né? Então eu gosto de fazer isso, é um método bem interessante que eu uso de aula, para dar aulas, e cara, eu garanto, funciona. É muito bom, os alunos não esquecem. Bem, voltando então para a questão dos filmes. A gente deu essa devagada aí. Com a compra da Fox pela Disney, que é a dona da Marvel, então agora a gente vai ter entrado os X-Men nessa estrutura toda de filmes que a gente tem nesse universo que vai surgir, né? Sim, Mulher Maravilha, mas calma, ela é da DC. Deixa eu falar que da Marvel, senão a gente se expande demais. Pode ser um tema para uma outra live, tá? Aguenta aí. Bem, os X-Men, eles vão surgir em 63, tá? E aí é interessante uma questão do contexto histórico
em que eles surgiram nessa década de 60, que foi extremamente rica. Tá? Nesse contexto deles, a gente vai ter a questão da luta pelos direitos civis dos negros na América. Tá? A gente tem o Martin Luther King, um pastor protestante, que desde os anos 50 ele já lutava pela questão dos direitos dos negros, da igualdade, do fim das legislações segregacionistas que existiam nos Estados Unidos, em vários estados. Tá? Inclusive, ele participa ativamente do momento em que a Rosa Parks é presa, né? Para quem não conhece a história ou quem não lembra, Rosa Parks era uma mulher negra na cidade de Montgomery, na Alabama, e os ônibus e banheiros e locais públicos eram divididos entre brancos e negros. Então, e nos ônibus, eu tinha que sentar na parte de trás dos ônibus, na frente eram os brancos, e mesmo se tivesse o ônibus na parte dos negros cheia e a dos brancos vazia, os negros tinham que ficar em pé. Não podiam sentar na parte dos brancos. Tá? E um dia a Rosa Parks ela chega e senta lá e fala: Ah, você tem que levantar. Não, não vou levantar. Ah, você tem que levantar. Não vou levantar. Então você vai ser presa. Tudo bem, eu vou presa. Foi presa e aí começou isso, deu start para começar um processo que achavam que ia durar um dia, dois, uma semana, durou um ano. Tá? Um movimento de rebeldia, de manifestação pacífica, isso é extremamente importante, uma manifestação pacífica dos habitantes daquela cidade contra a questão de segregação. A mulher foi presa, o processo dela foi julgado, ela foi libertada sob fiança, e foi para o Tribunal Estadual, depois para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos, e o Supremo Tribunal falou: as leis estão ilegais, tem que acabar com as leis segregacionistas. E essa proposta de não violência do Martin Luther King, né, que coordenava esse processo todo de resistência, essa ideia se expandiu e se retroalimentou nos Estados Unidos inteiros, passando até para outros países. Né? E aí você tem o oposto dele, que seria o Malcolm X, que era um cara que viveu uma vida difícil e tal, e na prisão se converteu ao islamismo. Tá? Presta atenção, não vou falar, não vou criticar e nem falar mal e nem nada de nenhuma religião, tá? Não é meu interesse nesse momento, e eu também não faço isso, certo? De falar mal de educação, de religião nenhuma, tá ok? Mas aí ele se coloca, ele se converte ao islamismo, e como ele sempre tinha vivido uma vida muito difícil, uma vida beirando a linha ali do crime, e ele está na prisão porque ele cometeu erros, ele acha que assim, a ideia do Martin Luther King não tem nada a ver com isso, a gente tem que ir para porrada mesmo, a gente tem que ir para resistência. Feito esse pano de fundo, eu explico para vocês. O surgimento dos X-Men está ligado a essa questão. Tá? O surgimento dos X-Men está ligado a essa questão da luta dos direitos dos negros. Mas como assim, meu filho? Como assim, Jambeiro? Como que vai ter essa questão? Presta atenção. O professor Xavier, alguma vez ele chegou e falou: vamos matar os inimigos dos mutantes? Vamos destruir os inimigos dos mutantes? Ou vamos dialogar, vamos conversar, vamos ser parceiros dos não mutantes? Né? Então, o professor Xavier faz um paralelo com Martin Luther King. Enquanto o Magneto, que fala: ó, vamos matar porque só vai sobrar só vão sobrar os mutantes no mundo e vão acabar com quem não é mutante porque somos nós contra eles, é a representação do Malcolm X, né? Ou Malcolm X, tanto faz. Tá? Então a gente tem nas histórias do X-Men polarização Xavier, Magneto, Martin Luther King e Malcolm X na vida real. Aí, ó, mais uma conexão da história dos personagens com a história real, né? A nossa história do mundo real, tá? Sejam bem-vindos todos vocês que entraram aí, eu não pude falar, que eu estava no meio de explicação. Fiquem à vontade, tá? Fagundes, eu fui seu professor aonde? Agora eu não sei, porque não está aparecendo seu rosto aí. Me diz aí onde é que eu te dei aula. E quando, por favor, tá bom? Bem, seguindo, da mesma forma nos Estados Unidos, né, que tinha essa questão de resistência aos negros e tal, o Machado, pô, Fagundes, como é que vai? Você é o Machado, você é Fagundes. Bem, então assim, como a gente tem aqui a questão da dificuldade, né, dos negros, dos direitos dos negros, a gente tem também a questão da dificuldade dos mutantes, né? O Fera, né, aquele azulzão todo peludo, ele é um símbolo bem interessante da questão do cruzamento das ideias,
né? Ele, um cara super inteligente também, se torna diplomata. E em alguns filmes dos X-Men, ele participa, se não me engano, até de uma assembleia da ONU, né? Participa do governo americano. Então ele mostra, olha, é possível estar como um mutante e participando da vida normal das pessoas, né? É extremamente interessante isso. Pedro, meus favoritos são Doutor Estranho e Pantera Negra. E o seu? Cara, eu gosto muito. Nesse universo todo, Marvel, eu sou fã incondicional do Wolverine. Eu gosto muito do Surfista Prateado também, desde moleque. E a gente vai falar dele mais tarde. E também gosto do Pantera Negra, que a gente vai falar dele também, tá bom? Bem, seguindo então. Homem de Ferro é o próximo. Inclusive tem um amigo, um grande amigo meu, Cadu, que falou que ia aparecer por aí, daqui a pouco ele chega, que ele é fã louco, louco, louco do Homem de Ferro. Deixa eu molhar a palavra, aguenta aí. Já me perguntaram, ô Jambeiro, por que você toma água com garrafa que não tem rótulo, ou nessas que tem rótulo você bebe rápido e tal? Cara, não estão me patrocinando, para que eu vou fazer propaganda de graça das marcas, né? Bem, então assim, Homem de Ferro, vamos lá. Acontece o seguinte com ele. No meio da Guerra do Vietnã, a história original, tá? No meio da Guerra do Vietnã, esse milionário Tony Stark sofre um atentado, tá? E enquanto ele está inspecionando armamentos da empresa e tal, e aí ele se recupera fazendo uma armadura em que vai poder proteger, né? Ele machucou o peito e tal, ele faz uma armadura para poder proteger seu peito e não morrer, que é a história que se vê nos filmes, no primeiro Homem de Ferro, só que uma questão no Afeganistão, tá? Porque para as pessoas mais jovens não ia ter lógica falar lá de trás da Guerra do Vietnã, era muito longe, e também porque eles já tinham essa ideia de fazer esse universo Marvel todo, ia ficar uma coisa muito para trás, né? Se eles fazem em 2000 e pouco, a Guerra do Afeganistão, é algo mais próximo da nossa linha do tempo, né? E aí então, o, gostei. Então, a questão de Stan Lee, eu vou ler um trecho aqui. Segundo Stan Lee, o personagem foi criado para ser exatamente o oposto do espírito dos anos 60. Enquanto os anos 60 era faça amor, não faça guerra, não a guerra do Vietnã, vamos viver em paz, vamos amar ao próximo. Ele era, cara, eu sou capitalista, eu quero ganhar dinheiro. Não tô nem aí se vocês vão morrer. Eu quero ficar rico. E quando ele sofre esse atentado e tal, e fica assim, um pé na cova e o outro aqui, ele vê, cara, realmente não é tudo na vida ganhar dinheiro, eu preciso viver. E aí surge o herói, né? O Homem de Ferro, o Iron Man, né? A inspiração para o Tony Stark é um milionário da vida real da época, o Howard Hughes, tá? Que teve até filme sobre ele, o Aviador, interpretado pelo Leonardo DiCaprio, né? Já um filme de uns 10, 12 anos atrás, né? E entre os vários negócios desse milionário, esse Howard Hughes, ele fabricava armas. Então a inspiração para Stan Lee para criar o Homem de Ferro foi esse cara da vida real, tá? E é interessante porque nos filmes você vê desse jeito. Não é água e café. Ah, adoro. Água, adoro. Café, eu amo. Se a Ambev quiser me patrocinar, né? Tem cerveja também, pra mim tá ótimo. Eu gosto de uma cerveja no final de semana, tá tudo certo. Bem, é, a comédia que eu tava, me perdi. Você foi falar de café, eu já até salivei. A questão dos filmes que a gente tem é o seguinte: o, o Tony Stark ele começa como um playboy, né, e tal, se torna um super-herói, mas não deixa de ter aquela pegada, tipo, eu faço aconteço, eu sou milionário. Como eu falo assim, tem o arrogantemente humilde e o humildemente arrogante, né? Ele, em alguns momentos dos filmes, ele é arrogantemente humilde. Tipo, eu sei que eu sou bom. Tá tudo certo, eu sei que eu sou bom. Nas outras, ele é humildemente arrogante. Ele, ó, eu sou um filantropo, um bilionário e um homem de ferro. E você? Né? Então ele tem isso também interessante dos filmes, que ele se coloca como um cara normal, que é um super-herói, mas é um cara normal, né? Ele não é um deus como Thor, ele não tem uma roupa que dá, quer dizer, ele tem a roupa, né? A roupa de ferro, mas ele não é um rei como em Wakanda, né? Ele não é uma árvore como Groot, ele não é um semideus como Quill, né? Então a gente tem ele um cara comum que é estupidamente inteligente e cria todo o seu equipamento de armamentos, né? E vamos lá, o próximo.
Pantera Negra. Ele também está inserido nessa questão de direitos civis, a questão da disputa de negros de um lado, brancos de outro, acaba isso para você ter a garantia dos direitos civis entre os negros americanos, tá? E é interessante ver algumas coisas. Primeiro, ele é o primeiro super-herói negro a ser publicado em qualquer editora norte-americana na época, tá? O primeiro super-herói de descendência africana, tá? E a questão como tinha na época que ele surgiu um grupo político, né, nos Estados Unidos, não sei se chegou a ser partido, mas era um grupo político chamado Panteras Negras, tá? Inclusive tem uma Olimpíada na década de 70, se eu não me engano é 72 em Munique, na Alemanha, em que alguns americanos, atletas, ganham algumas corridas, se eu não me engano foi de 100 metros, de 200 metros, e quando eles comemoram, eles sobem ao palco, tem uma imagem clássica de Olimpíada, toda vez aparece, né, ganham, se não me engano, em primeiro e segundo lugar, e eles sobem ao palco com a cabeça baixa assim e a mão esticada. Aqui não dá, né? Eu vou fazer aqui baixo, assim, fazendo assim, né? Que era o símbolo que eles colocavam dos Panteras Negras. Aqui, esticando a mão lá em cima, com a cabeça um pouco baixa assim, né? Era a simbologia deles, tá? Então, o Pantera Negra vai surgir, inclusive está aqui, ó. É, ele voltando. O surgimento do personagem acontece uns 2, 3 meses antes do surgimento desse grupo político, né? E claro, obviamente, vão fazer a associação. O personagem Pantera Negra, o grupo é Panteras Negras, óbvio que a ligação vai existir, né? E como acontece a questão de uma má fama, aí a gente entra na questão da segregação americana de novo. Os Panteras Negras eram muito mal vistos pelos homens brancos americanos, né? E acaba que a questão do consumo dos gibis começa a cair, né? E aí então esse personagem vai para outras histórias, aparece em histórias secundárias e tal, e ele não fica muito tempo nos quadrinhos, ele vai voltar posteriormente, depois de alguns anos, tá? Tentaram até fazer uma maquiagem mudando o nome para Leonardo, ih, por que eu falei Leonardo? Para Leopardo Negro, não colou. Aí depois voltam com Pantera Negra. A questão dos filmes atuais, né, eu acho muito legal e é interessante a gente perceber o seguinte: no Pantera Negra, recente filme de 2 anos atrás, um ano e meio atrás, você coloca essa questão do negro muito em voga. E é muito interessante a gente perceber isso, porque colocam um negro multibilionário, rei de um país, tá? E aí eles fazem até uma questão de uma provocação no filme, que o país, para todo mundo, é um país agrário, atrasado, super dependente, quase um feudo. E na realidade é extremamente tecnológico, o país mais tecnológico do mundo, deixando qualquer outro no chinelo por causa da tecnologia envolvida com o vibranium, né? Tem até aquele ladrão lá que morre se eu não me engano, foi Guerra Infinita? Não, ele morre no próprio filme do Pantera Negra mesmo. Que ele rouba uma parte do Vibranium, né? Quando que o Ultron vai usar para fazer algumas das coisas lá dos foguetes para subir a cidade de Sokovia. Então, ele fala, cara, eles estão há séculos utilizando esse material e só rasparam assim a parte superficial da montanha de Vibranium. Então tem muita coisa, muita tecnologia. Além dessa questão da tecnologia, que vai para a África antiga, na história da África, que pouquíssima gente conhece, né? Pouquíssima gente conhece a história da África, acha que é um continente atrasado, onde só tem guerra civil, e a cultura africana é extremamente rica, a história africana é maravilhosa, né? Quem tiver interesse, no site da Unesco, né, tem em português, você pode baixar a coleção inteira de história da África, feita por historiadores africanos, alguns europeus, americanos e tal, mas 3/4 dos historiadores que escreveram esses livros são africanos. Tá? Então você tem a história da África contada pelos africanos e não pelos europeus, o que é mais comum hoje em dia, o que era mais comum, tá? Então a gente tem essa coleção extremamente interessante. São 8 volumes, cada um com 1000 páginas. Senhor Jesus, Jambeiro, como é que eu vou ler 8.000 páginas? Não quer ler as 8.000? Ok. Você tem também nesse site da Unesco, eles também disponibilizam uma versão condensada desses 8 volumes em 2 volumes, tá? Que são de aproximadamente 700 páginas cada um, tá? Ou seja, reduzido de 8.000 para em torno de 1.400.
É uma economia interessante, né? Bem, e aí, além disso, esse filme eu acho bem legal do Pantera Negra, porque a gente vai colocar a questão das mulheres, a importância das mulheres, a figura predominante das mulheres, o empoderamento feminino. Eu adoro essa expressão. O empoderamento feminino como algo de destaque. Tem a Shuri, que é uma mente brilhante, tão ou mais importante e inteligente do que o Tony Stark. Inclusive, ela deve ter uma participação importante nos próximos filmes, porque o Stark morreu, velho. Ó, o spoiler, porque o Stark morreu, então não tem mais a inteligência dele para tudo. Então, ela vai ter um papel importante. Eu acredito, como fã, que ela vai ter um papel importante nessa vida pós-Ultimato, porque vai ter que ter algum gênio da tecnologia para poder fazer as paradas lá, velho. Vai ter que ser assim, tá? Só me ajeitar aqui, que eu tô escorregando na cadeira. Opa. Então, a gente vai ter a figura do Pantera Negra como extremamente importante. Né? No final do Pantera Negra ele fala, vamos divulgar a nossa tecnologia para o mundo. E o pessoal, mas que tem tecnologia, cara? Vocês são um país agrário. Aí ele só olha para o lado e dá uma risada. Né? E ainda nessa questão do empoderamento feminino, eu achei muito legal uma cena do Ultimato, daquela batalha final, em que o Homem-Aranha. Ó, spoiler! Em que o Homem-Aranha, né, quase o garoto aranha, né, a criança aranha, ele fala, cara, como é que eu vou chegar até lá e tal? Aí a mulherada toda, velho, se junta e fala, nós levamos até você. Me corrijam se eu estiver errado, tá? Capitã Marvel, a general, que eu não lembro o nome dela, desculpem, a general de Wakanda, aquela careca, linda, que protege sempre o Pantera Negra, né, o rei. A Feiticeira Escarlate, quem mais? Me ajuda aí, gente. Tem mais gente, quem tá? Quem mais? Gamora, tem a Nebulosa, né, o Nebula. E, cara, é muita gente. Eu achei linda essa imagem, essa cena. Eu fui assistir o filme com a minha filha caçula, de 10 anos. Ela gritou. Ela, que legal! Valkyria, isso. A Valkyria, exatamente. A minha filha, de 10 anos, ela gritou: viva as mulheres! Foi muito legal. E é emocionante ver isso, que uma criança de 10 anos já consegue ver essa questão do empoderamento feminino, ela se empodera, ela tem as opiniões dela, ela tem as posições dela, que são respeitadas e estimuladas pela gente, por nós aqui em casa, por mim e pela minha esposa. Isso é muito legal. A questão da participação das mulheres nas histórias, do destaque das mulheres nas histórias. Isso é muito importante também, tá? Porque a gente sempre teve no estudo da história, sempre assim eu falo, de 100 a 150 anos para cá, a mulher colocada sempre em segundo ou terceiro plano, tá? Pesquisas mais recentes em história, o que a gente chama de recente há 30 anos, coloca a mulher já de uma forma diferente. Tira a mulher do obscurantismo, lá da quinta classificação, para destaque. Tem a história das mulheres, né, a história pelo lado das mulheres, em livros didáticos, como é que a gente usa na escola, por exemplo, a participação das mulheres na Primeira Guerra, na Segunda Guerra, a participação das mulheres no período Vargas, a participação das mulheres no nazismo e tal. Então, na Guerra Fria, no Brasil atual. Então, a gente tem essa questão da participação feminina como extremamente importante nesses filmes. Os diretores, os estúdios sacaram isso. Ó, o estalo do Thanos aqui, ó. Sacaram essa ideia e colocaram, porque é extremamente importante, está atualizado. E esse tipo de filmes a gente pode utilizar, inclusive, para várias discussões. Né? A gente pode usar para várias discussões. Uma ideia que acaba de surgir na minha mente é usar esses filmes, essas batalhas e tal, por exemplo, quando eu for dar uma aula de Segunda Guerra Mundial. O Thanos seria o equivalente, talvez, nessa situação, ao Hitler. É uma sugestão, né? Uma ideia de se trabalhar um conteúdo. Né? Dá para fazer muita coisa. A gente abrir a mente, dá para fazer bastante coisa legal. Bem, vamos lá. O Surfista Prateado, que eu curto muito, tá? Mas, ô Jambeiro, por que você vai curtir o Surfista Prateado, cara? No filme lá dos anos 2000 e tal, ele era um vilão. Tá, um pouquinho rápido da história do Surfista Prateado. Ele vivia num planeta, eu tenho que olhar a colinha aqui, tá? Porque os nomes são difíceis. Ele vivia no planeta Zenla, que era um sistema distante aqui da Terra, mas era na Via Láctea. E ele tinha uma mulher amada dele,
a chamada Shalabal, né? E aí ele chega a Galactus, que era o devorador de mundo, um cara gigantesco, e ele comia mundos para se alimentar. Já falo do que você escreveu aí, Liv, aguenta aí. E aí o Galactus chega e fala: Eu vou comer esse planeta. Ele: Olha, por favor, não coma. Eu me torno seu servo para você não comer esse planeta e não destruir a minha amada, a minha mulher amada, que eu sou louco por ela. Aí ele: Tá bom, tudo bem. Eu vou te dar um pouquinho do meu poder. Você vai sair pelo universo procurando planetas que eu possa devorar. Aí ele: Tá bom. E aí, por que diabos o Stan Lee e o Jack Kirby fizeram um cara numa prancha, velho? Explicação. Porque ele chegou e falou: Cara, eu não aguento mais ficar desenhando naves espaciais. Então bota o cara numa prancha de surf. Anos 60, surf da Califórnia bombando e tal. Pô, legal, gostei. E aí ele fica com aquela aparência, né, prateada e tal, todo estiloso, e sai viajando para o universo procurando planetas. Ele chega na Terra como um vilão, que é o que é retratado no filme do Surfista Prateado, Quarteto Fantástico. Ou melhor, Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado. E aí ele vê que a Terra tem esses defensores, etc. E trai a confiança de Galactus e passa a ser um cara que fica contra o Galactus. Né? E dali para frente ele vai viajar o universo, combatendo as coisas ruins, vai se tornar um super-herói. Né? Vai fazer a transição de vilão para herói. Oi, Carol. Oi, Mariana. Tudo bem? Sejam bem-vindas. Então, você tem essa mudança. Né? E eu sempre gostei porque quando eu lia os gibis do Surfista Prateado, ele sempre trazia discussões filosóficas, ele fazia pensamentos diferentes. Naquela época eu não entendia direito nem o que eram essas linhas filosóficas. Hoje, eu sei que alguns dos pensamentos dele eram baseados em Assim Falou Zaratustra e Ecce Homo, do Friedrich Nietzsche, filósofo alemão do século XIX. Alguns pensamentos dele eram de Schopenhauer, filósofo alemão também do século XIX. Alguns outros momentos ele fazia algumas críticas, algumas questões ideológicas, claro, ligadas ao contexto dos quadrinhos, que tem a ver com a filosofia de Karl Marx, né? Da questão da ideologia, que é uma barreira que te impede de ver o que está do outro lado, né? Da questão de qualquer coisa, né? Não só a questão política ou econômica, mas que a ideologia te bloqueia em relação a alguma outra coisa, né? E aí você vai ter várias outras questões filosóficas que ele vai trazendo, que ele vai colocando. Então eu sempre gostei disso, né? Desde moleque. E aí é um personagem que eu tenho um carinho muito grande. Ele e o Wolverine. Bem, e aí o que acontece? No momento em que ele trai o Galactus e se torna um defensor, ele vai entrar naquela onda de pacifismo dos Estados Unidos, do mundo dos anos 60. Né? Ao mesmo tempo, você pode ver o Surfista Prateado, assim, o pano de fundo dele, né? Da Primavera de Praga, por exemplo, 68, né? Em que o pessoal está querendo manifestação, está fazendo manifestação pela paz e tal, e vem os tanques soviéticos e arrasa quarteirão, mata um monte de gente, prende um monte de gente, e eles estavam se manifestando por democracia. Né? Então tem esse pano de fundo também da questão dele se converter de um vilão para o mocinho. A gente poderia entender ele, que está já nesse contexto de Guerra Fria, de soviético ele se tornar americano, do comunismo que come criancinhas para o lado da águia defensora da democracia. Né? Agora deixa eu ver o que a Livro escreveu aqui. Você está falando do surgimento dos personagens no contexto histórico. Sim. Você acha que ainda hoje, quando os filmes são feitos e lançados, ainda vem com viés social? Eu acho que sim, como eu falei agora. A questão das personagens do Vingadores Ultimato, né, elas aparecem ali e fazem aquela defesa, tipo, nós garantimos, a gente não precisa que apareça o Thor, o Capitão América, nem o Homem de Ferro para te proteger. Nós vamos proteger você e fazer com que você chegue até lá para poder fazer com que recuperem as joias e faça o estalo e tudo se resolva e etc e tal. Ah, Pedro, eu sinto muito, cara. Eu falei que ia ter spoiler. Eu falei que ia ter spoiler. Eu avisei. Coloquei até na chamada lá dos stories do Instagram. Aproveita e vai ver. Aproveita e vai ver o filme, uai. Depois a gente conversa sobre ele. Ó, segunda-feira eu tô em sala de novo, aí você vê e pode conversar sobre o filme. O que você acha? Bem, e a gente ainda tem o último, né? Mas não menos importante, que é o Homem-Aranha. Ah, não falei, desculpa. O Surfista Prateado ele surge em 66, tá? Eu não coloquei muito.
na ordem exata de surgimento deles não, tá bom? Aí o Homem-Aranha é mais antigo um pouco. Ele nasce em 62, né, nos quadrinhos, tá? É um jovem, todo mundo conhece a história. É um jovem estudante que é mordido por uma aranha radioativa, né? Um jovem que é mordido por uma aranha radioativa e começa a surgir poderes nele. A super força de uma aranha que pode carregar várias vezes seu peso, né? Nas historinhas originais ele passa a soltar a teia dentro da mão, como se tivesse criado uma veia assim, né? Aqui, né? A veia aqui, que ele pudesse soltar a teia. Como a aranha faz pela boca, ia ficar muito feio, né? O cara ficava babando a teia. Então bota pela mão, para ele poder fazer os voos e tal. Em outras histórias ele desenvolve uma pulseira, né, que vai soltar a teia, etc. E só que das várias apresentações em filme, foram sempre rejuvenescendo o personagem. Agora tem o Tom Holland, que é um moleque, 17, 16 anos. Os outros pareciam pelo menos um pouco mais velhos, né? E também na questão dos filmes dos Vingadores, eu acho que ele foi pouco aproveitado, opinião pessoal, tá? Ele foi pouco aproveitado. Podia ter sido melhor. Mas também tem a questão, vamos aproveitar ele bem nos filmes solo. Claro, tem isso também. E aí é interessante que quando ele surge, ele também está nessa questão dos anos 60, o clima dos 60, né? Aquela ideia de, como eu já falei de outros personagens, da questão de o super-herói que está na onda do pacifismo, disso, daquilo. O Homem-Aranha, ele surge, desculpa, o Homem-Aranha ele surge como a questão de os jovens conseguem fazer tudo. Os jovens estão mudando o mundo dos anos 60. Os jovens estão indo para a rua em Praga. Estão sofrendo na mão dos militares, das ditaduras soviéticas, né? Estão morrendo ali. Os jovens estão indo para a guerra do Vietnã. Os jovens estão morrendo lá no Vietnã, nas guerras contra os Vietcongs. Então ele surge como uma figura de os jovens podem mudar o mundo. Os jovens têm superpoderes, né? E aí ele vai ser esse super-herói, um amigão da vizinhança. Ele vai ser o super-herói que consegue representar esse sentimento todo da juventude que podia fazer o que quisesse, absolutamente o que quisesse naquela época, né? E aí eu acho um ponto que eu chamo de rito de passagem, né? O que é o rito de passagem para vocês, jovens que estão me assistindo aí, não sabem? É um momento que você faz uma transição, tá? Da criança para o jovem, né, para o adolescente, do adolescente para o adulto, tá? Nas meninas, por exemplo, a passagem da criança para o adolescente é quando ocorre a menstruação, né? Ou uma outra fase, que é a festa de 15 anos e tal. E normalmente para os meninos, demora mais um pouco, é quando faz 18, vai tirar a carteira, é um rito de passagem, essa mudança, né? Nos filmes do Homem-Aranha, esse rito de passagem, essa mudança dele, né, acontece quando morre o tio Ben, né? Que ele fala, cara, agora eu tenho que ser o homem da casa, porque ele morreu, né? Por minha causa e tal, mas ele morreu. Então agora eu tenho que amadurecer, né? Então ele se torna o cara que não vai mais só ficar brincando na escola e tal, protegendo aqui e ali, ele vai se tornar um super-herói de verdade e vai rodar o geral para poder proteger. Né? E é nesse sentido que eu vejo que ele é incluído nos filmes dos Vingadores. Né? Deixa eu ver aí, Pedro, o que que é? Porque nos filmes do Homem-Aranha antigos, sempre cada filme lançava o Homem-Aranha, eles começavam sempre do início. Porque isso é o que se chama de reboot, tá? Eles reiniciam a história, tá? Porque você teve um personagem que, se eu não me engano, é Tobey Maguire, um personagem não, um ator. Se eu não me engano, é Tobey Maguire. Vou até conferir o nome dele aqui na internet. Peraí. Tobey Maguire. Deixa eu ver se é ele mesmo. Isso. É um personagem chamado Tobey, o homem, o ator, né? Tobey Maguire, que fez o primeiro Homem-Aranha mais recente, dos anos 2000, né? Depois veio um outro Homem-Aranha, um outro personagem, né? E só com esse ator Tobey Maguire vieram uns 3 ou 4 filmes. Aí pegaram o segundo ator, deixa eu até buscar o nome dele aqui também. Homem-Aranha, atores. Cadê o outro? Esse aqui. Cadê aqui? Opa. Vamos ver, tá abrindo aqui, tá? Tô procurando o nome do cara, que o segundo eu não lembro como é que é o nome desse segundo.
Aí esse segundo personagem, ele começa de novo também, porque eles vão ter mais espaço para abrir outras histórias, criar outros enredos, ganhar mais dinheiro, tá? E aí esse ator, esse segundo ator que tá abrindo aqui a página para ver o nome dele, trem, tá difícil aqui. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Esse terceiro ator aqui, Andrew Garfield. Andrew Garfield é o segundo Homem-Aranha. Que aí eles podem reiniciar a história e voltar a falar de outras coisas, outros universos, né? Ao invés de ficar sempre aquele mesmo assunto. Né? Aqueles mesmos enredos que já estavam começando a cair bilheteria, encher o saco e tal. E aí depois vem o Tom Holland, que inclusive fazem bullying com o coitado do cara no cinema, porque entrega o roteiro para ele em qualquer entrevista ele fala besteira, ele dá spoiler dos filmes. Então entregavam só as cenas que ele ia gravar para ele decorar naquela hora ali, sem dar spoiler, e às vezes entregava até um enredo errado para ele achar uma coisa, falar besteira e sair ser outra coisa no filme, né? Então, o Homem-Aranha, ele vai estar nesse contexto, né, que a gente falou, da questão dos jovens dos anos 60, que você pode fazer qualquer coisa. O Homem-Aranha é, o jovem daquela época, né, pode fazer qualquer coisa, tá? E o Homem-Aranha vai surgir como esse personagem, essa figura de eu posso fazer tudo porque eu sou um jovem com muita força, invencível, indestrutível, eu sou o cara e consigo. Aí alguém vai chegar e perguntar, Jambeiro, mas e o Venom? Né? Das várias versões do Venom que tem, ele seria colocado como um personagem que entra no Homem-Aranha e acaba fazendo que ele enlouqueça ou que ele comece a ir para o lado errado e tal. Alguns dizem que a questão de você ter colocado a questão de uma tentação ou dele ter virado para um outro lado, né, na questão na questão do putz, escapou o nome agora, na questão ainda da Guerra Fria, né, União Soviética, Estados Unidos e tal, mas aí acaba que as histórias se desenvolvendo colocam o Venom como um personagem à parte, né, como um ser próprio, um ser vivo próprio. Uma amiga igual a esse ator, o Andrew Garfield, ou o Tom Holland? De nada, Pedro. Bem, e aí são esses os personagens que eu tinha selecionado para hoje, tá? Quais são as fontes? Eu sempre gosto de falar isso. Quais são as fontes que eu utilizei para organizar essa live de hoje? Obviamente, meu conhecimento histórico são, deixa eu ver, 21 anos de estudos, né? Só de academia, eu entrei na faculdade em 98. Eu estudo história desde os 10 anos de idade, sempre amei, então já lá são 30 anos de história aí, de dedicação a esse assunto. Também pesquisei na Super Interessante algumas matérias legais sobre quadrinhos na Super Interessante, Aventuras na História, né, que é para leigos, né, e até para professores é interessante porque os professores podem utilizar algumas coisas. Nova Escola, né, que é um site bem legal de planejamento de aulas, e eu peguei algumas ideias interessantes lá também, tá? E os filmes que eu citei aqui, tá? É, Andrew Garfield. Depois você me fala no privado quem é, tá bom? Quem é essa nossa amiga que eu não estou lembrando. Bem, então é isso. Se tiverem mais alguma consideração, algum comentário, tá bom? Até porque o Instagram ele derruba as lives depois de 1 hora. E eu acho que já está beirando 1 hora. Eu acho que a gente tem mais uns 5 minutos, 5 ou 6 minutos aí. O próprio Instagram ele derruba a live. A gente teria que entrar de novo, tá? Mas podem comentar, falar alguma coisa aí. Tá? Recomendem as nossas lives para os seus amigos e colegas. Na semana que vem, eu estou planejando fazer alguma coisa bem interessante também para vocês. Né? Quem já me acompanha as nossas lives há um tempo, sabe que eu tenho feito muita transmissão ao vivo, né, falando para professores, né, sobre a questão da Base Nacional Comum Curricular, que é uma forma da gente, uma orientação de como a gente trabalhar em sala, né, uma questão de que você pode agora ter um roteiro de como trabalhar. E aí a minha ideia para a semana que vem é falar voltado para tecnologia, falar da questão de como você utilizar a tecnologia, filmes, por exemplo, né, super-heróis e tal, voltados para a tecnologia em sala de aula, para a tecnologia do dia a dia, para a tecnologia de como você pode fazer com que o aprendizado seja legal. Então eu falo muito para os professores, para que eles aprendam como chegar lá e fazer com que a aula seja interessante, afinal são quase 20 anos de sala de aula. E também os alunos que me assistem gostam, porque eles veem que
tem uma certa preocupação com o que eles estão aprendendo. Não é só o professor ficar blá, 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 falando. Né? A gente tem uma preocupação, e essa é a preocupação fundamental para mim, de fazer com que os alunos entendam direito o conteúdo. Não é decoreba, odeio decoreba. Né? Então fiquem ligados, fala com os colegas para seguirem o nosso perfil, Professor Jambeiro, tá? No Facebook, no Instagram e no YouTube, Professor Jambeiro, tá bom? Nos três, Facebook, Instagram e YouTube, Professor Jambeiro, tá? Seguir as redes, comentar, compartilhar nossas postagens, tá? Daqui a pouquinho, isso eu já vou colocar no YouTube e no Facebook, tá? O meu deadline é até amanhã, meio-dia, tá bom, gente? Mas daqui a pouquinho eu vejo se eu já coloco nessas redes. Então aí vocês marquem os amigos e tal, compartilhem essas postagens, né, para o pessoal ver mais e etc. Tá bom? Quem está vendo já gravado, né? Mas segue o nosso perfil no Instagram. Eu sempre coloco lá o lembrete. Toda quinta-feira, às 20 horas e 7 minutos, a gente tem live. Tá? Quem acompanha mais tempo viu que eu já fiz uma live até num restaurante no dia de aniversário de uma sobrinha minha. Eu fui pro cantinho lá do restaurante, uma mesa mais afastada, botei o fone e fiz a live. Né? Essa live foi sobre nazismo e fascismo. Né? Lívia, bem legal. A gente pode até trocar um dia ideias sobre isso, né? Muito interessante. Né? Se vocês sugerirem, e é interessante isso, sugiram temas, né? Porque eu tenho já algumas ideias de lives para o próximo mês inteiro. Mas se vocês quiserem ouvir alguns outros assuntos, sugiram, manda sugestão pelo direct aqui do Instagram, que eu ouço, é bem interessante. Tá bom? Um beijo para vocês, obrigado Lívia pelo elogio, valeu, obrigado Pedro pelo elogio, adoro vocês. Ju, obrigado, valeu. Obrigado pelo elogio também. Obrigado a todos que participaram, tá? Eu adorei fazer essa live. Tenho que confessar para vocês que eu estava bem nervoso antes, porque é um assunto que eu gosto muito, mas eu estava um pouco ansioso de como ia rolar. Foi graças a Deus. Bem legal. Então, fiquem com Deus. Um grande beijo para todos vocês. Sigam as nossas redes. Chamem os amigos para participar das próximas. Comentem, tá? Compartilhem as nossas postagens, os nossos vídeos, tá? Tem muita coisa no Instagram, muito conteúdo lá, no Facebook também e no YouTube, tá bom? Professor Jambeiro nessas três redes, no Facebook, YouTube e Instagram, tá? E eu tô sempre ligado aqui, sempre, vocês podem me mandar à vontade, mensagem no direct do Instagram, tá? Que eu converso com vocês por lá, ou pelo Messenger no Facebook também, que eu respondo todo mundo, tá bom? Comentários no YouTube eu também respondo, tá? Meu contato mais direto é pelo Instagram, eu tô sempre nele, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus, tchau, tchau!